Bom dia. Tem um bom som, né? Acordaram? Tá ligado? Bom dia, irmão. Um privilégio, uma honra trazer diante de vocês a preciosa, maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. Aí nós dependemos do Espírito Santo para expor as Escrituras, não confiando em nossas habilidades, mas sim no poder do Espírito Santo, que Ele traz iluminação para nosso entendimento e nos compreender a palavra dEle. Nossa conferência está baseada em 1 de Pedro 2,21, né? Aí nós vamos ir à Bíblia, a 1 de Pedro, e vamos ler no capítulo 1. Vamos ler capítulo 1 até o versículo 12, tá certo? Ali, logo vamos falar um pouco a respeito do contexto dessa carta, para a gente entender a formosura, a valia, o valor dessa carta para nós como crentes, nesse tempo que nós vivemos. 1 de Pedro, capítulo 1, fala assim a Bíblia. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ações de graça pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelada no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação da alma, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Meus queridos, quando nós pensamos nessa carta, temos que lembrar um contexto de perseguição, especialmente naquela época, no ano 64 aproximadamente, e no Império Romano estava Nero. Foi um período marcado por uma crescente hostilidade em relações entre os cristãos e aquele Império Romano. Nero buscava bodes expiatórios, a quem ele poderia colocar aquela culpa de incendiar Roma. Então isso gerou politicamente uma perseguição contra os cristãos. Logo, vemos também que esse problema religioso que tinha essa igreja nascente, porque aquela igreja, ela tinha valores que eram contrários aos valores de Roma. Por exemplo, Roma, todo imperador tinha que ser adorado, e isso estava em contra de um princípio da Escritura para o povo tanto de Israel quanto para a nova igreja crescente, que eles não deveriam ter outros deuses diante deles, certo?
Então já era um princípio que batia de frente, chocava contra aquele princípio romano do império. Culturalmente, a cultura romana valorizava a lealdade ao Estado e a seus deuses romanos. Os cristãos se recusarem a adorar esses deuses e ao viver de maneira que desafiava as normas sociais e eram vistos como suspeita e muitas vezes rejeitados pelo seu entorno. Para você ficar sabendo um pouquinho da cultura daquele momento, uma mulher não tinha um valor, ela era considerada uma propriedade dentro daquele império. O homem era chefe de casa, o homem era que tomava decisões, ele dirigia o lar, tudo o que ele decidia, a mulher estava ali, mas ela não tinha um valor. Mesmo também, muitas vezes, dentro da cultura judia, as mulheres ficavam atrás dos homens. Os homens caminhavam de frente, adiante, e as mulheres ficavam atrás. Então, todo isso era um contexto onde Deus vai tratar, através dessa carta, vai começar a gerar valores. Já o apóstolo Paulo tinha ensinado certas coisas para a igreja de como tinha que ser esse relacionamento entre os casais. Isso marcava uma diferença que era contrária à cultura daquela sociedade. Então, aquelas pessoas que achavam que os cristãos estavam errados, ou que iam contra desse orgulho e de sua posição como monarca, como pai de família, como chefe, como um ditador do lar, eles achavam que aquela situação era ruim. Isso gerou, então, uma rejeição de parte do sistema governamental, de parte daquela sociedade a nível de famílias, e muito também aquele aspecto religioso enquanto grupos próprios da Israel. Israel tinha uma liderança que estava focada na lei, e aqui nós vemos uns cristãos, uma comunidade de fé que tem outros valores, que são princípios cristãos, em uma nova, podemos falar assim, dispensação. Agora, razões para a perseguição nesse tempo. A perseguição sofrida pelos cristãos pode ser atribuída à sua recusa em participar de rituais paganos e na adoração do imperador, bem como seu estilo de vida moral e ético que contrastava com a decadência da sociedade romana. Essas diferenças levaram a ser objeto de calúnia e hostilidade. A perseguição dos cristãos por parte do governo muitas vezes se origina nos interesses pessoais e pecaminosos de aqueles que estão no poder, que vê em nossos valores do cristianismo, como a adoração e a obediência somente a Deus, assim como a oposição à homossexualidade e o aborto, considerado como um derramamento de sangue inocente, um obstáculo para cumprir sua vontade e satisfazer seus próprios desejos. O sofrimento, embora seja uma consequência do pecado no mundo caído, se torna providencialmente um estranho presente de Deus para o crente, pois através dele, que é santificado e preparado para receber a gloriosa recompensa que será revelada quando Cristo for manifestado. Gente, nós temos que pensar um pouco mais sobre a nossa realidade. Alguém de vocês gosta do sofrimento? Alguém aqui gosta de sofrimento mesmo? Ninguém. Mas sabe, dentro do plano de Deus, o sofrimento faz sentido. Dentro do plano de Deus, é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que está em controle de tudo, que tem controle do tempo, do espaço, que tem controle ainda, Ele sendo soberano, dos ímpios, naquilo que Ele faz. Logicamente, Ele não é responsável pela maldade no coração do homem e seus atos que ferem a outros, mas Ele tem controle de todo quanto Ele governa. E uma coisa interessante, o apóstolo Pedro, no começo falando, trazendo à tona nossa mente uma grande verdade. Como é que nós vamos enfrentar o sofrimento? Se o sofrimento faz parte de nossa vida, se o sofrimento ali vai estar presente, como é que nós vamos agir diante dessa verdade? Estamos num mundo caído. O mundo caído, ele sofre, certo? Todo mundo sofre nessa vida, não simplesmente os cristãos. Todo mundo, toda pessoa nesse mundo sofre.
Mas os cristãos fomos chamados a coisas mais excelentes, eternas e melhores. Aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 1, ele estabelece uma grande verdade. E ele fala, gente, uma coisa que você tem que trazer à sua mente em momentos de sofrimento é que você foi eleito. Opa! Você foi eleito segundo a presença de Deus. Antes de criar o mundo, antes de fazer todas as coisas, de existir o pecado, Deus elegeu a você para que você, por meio do Espírito Santo, fosse santificado, afastado para Deus. Olha só, a palavra santificação por meio do Espírito para obedecer à verdade, tem que ver com uma expressão muito profunda, gente. Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nos afastou, através do Espírito Santo, quando você ouviu o Evangelho, e você creu em Jesus, você se tornou um filho, entrou em uma relação com Deus, foi afastado, não simplesmente daquela condenação, daquela perdição que você vivia, daquela vida antiga, sino que você foi afastado para entrar em uma comunhão íntima com Deus. Eleitos, e segundo a presença de Deus. Faz sentido essa palavra em um momento de um sofrimento? Faz sentido. Porque tudo quanto acontece em nossa vida tem um plano maior, tem um propósito melhor de parte de nosso Deus, que nos elegeu em amor, que nos elegeu com propósitos mais sublimes. Agora, quando nós entramos no versículo 3 do capítulo 1, esse texto está escrito, ouça bem o que eu vou falar para você. Esse texto está escrito em modo de poesia, gente. É uma canção, é um louvor a Deus. E nesse louvor destacam várias coisas. Ele fala, bendito seja o nosso Deus Pai. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Olha, quando você estava morto em delitos e pecados, Deus trouxe a você para renascer, para se tornar uma nova criação. Ele resgatou sua vida daquela condenação. E disse que tem reservado para você uma herança, onde? Nos céus. E essa herança não murcha. Entendeu? Então nós vemos ali, nesse poema, uma verdade interessantíssima. 3 coisas pelas quais Deus nos salvou, pela qual Deus nos resgatou, e na sua presença. Em primeiro lugar, Ele nos salvou da penalidade do pecado. Qual era a penalidade do pecado? A morte. Gente, Ele nos fez renascer com Cristo Jesus. E nós agora vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte. Tem motivo para se alegrar, sabe? E ele vai dizer nesse texto, o centro, o clímax desse poema está dizendo, gente, alegrai-vos, está no meio de provações, vai ter sofrimento, você vai sofrer, faz parte do plano de Deus, mas alegra a tua vida, teu coração em Deus. Por quê? Porque o sofrimento tem um propósito sublime nas mãos de Deus, e isso vai resultar, isso vai dar como evidência na vida de você, sua fé. Gente, pensa um momento, você foi tirado daquela condenação, certo? Mas também no tempo presente, ele fala assim, vocês que são guardados por meio do poder do Espírito. Isso está dizendo que você hoje está sendo liberado, mesmo que passa pelo sofrimento, você está sendo liberado do poder do pecado. O pecado na vida de aqueles que nascem de novo, já o pecado não domina a vida deles. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está em nós, nos dá força para vencer o pecado, para poder agir em toda e qualquer circunstância difícil que a gente viva. A gente não consegue enfrentar o sofrimento. Aquele que não tem a Deus não tem a capacidade, não tem o poder para vencer o pecado. As provações
as dificuldades que trazem sofrimento para a nossa vida, eles são instrumentos de Deus para nos mostrar aquilo que está no coração. Sabe? Por isso que fala de é necessário que vocês por um pouco de tempo sejais provados, sejais colocados embaixo de pressões. Para quê? Para que tua fé, a minha fé, ela seja aperfeiçoada. Gente, posso falar o seguinte: é através do sofrimento que as minhas maiores etapas de crescimento na minha vida tem que haver quando eu conheci a Deus em meio de um sofrimento que eu não conseguia resolver, nem na minha força, nem contando com pessoas, nem contando com um ambiente político favorável, nem com emprego favorável. As minhas experiências, meu caminhar íntimo com Deus tem gerado um crescimento espiritual e um conhecimento mais profundo de meu Deus através do sofrimento. Se eu não tivesse essas etapas da minha vida em sofrimento, eu não teria conhecido a Deus como eu conheço agora. Entendeu? Uma das coisas que Deus permite com esse propósito, apesar de que estamos em meio de provas, somos guardados pelo poder de Deus no presente. Fomos livrados da condenação. Hoje somos livrados do poder do pecado. E no futuro, nessa herança incorruptível, inacessível, incontaminável, diz a Escritura que o pecado será tirado de nós. Está dizendo que um dia seremos livres da presença do pecado. Amém? Por essa razão você tem que se alegrar. Por essa razão eu tenho que alegrar. Amém? Agora, o apóstolo Paulo continua, o apóstolo Pedro, perdão, Paulo, não é Pedro. O apóstolo Pedro, meus, ele nos fala de maneira tão preciosa e nos desafia no versículo 13. No versículo 13 diz: portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como aquele santo, aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda vossa maneira de viver. Preciosa passagem, que é um povo que estava em sofrimento, o apóstolo Pedro escreve em forma de poesia. A poesia é uma literatura que está na escritura com o propósito de tocar o coração. Sabe? A Bíblia é preciosa, a palavra de Deus é preciosa. Quando você está em sofrimento mesmo, você lê a escritura, o que você sente? Consolo, fortalecimento. Você sente Deus passando a mão sobre aquela ferida, dando segurança. O dia que eu temo, eu confio, eu oro a Deus. Deus me ajuda, estou doente, não tenho hospital que prestem aqui, não tenho dinheiro nem sequer para ir a um hospital particular, mas Deus me sara porque eu estou precisando de saúde. E são nesses momentos, em sofrimento, que a gente conhece o poder de Deus, sente a presença de Deus e entende os propósitos sublimes e eternos de um Deus maravilhoso. Amém? Portanto, cingir vossos lomos. Sabe, o apóstolo Pedro vai falar desse aspecto. Gente, a primeira coisa é que você tem que saber. Vai repetir essa palavra, fala assim, coloca um cinto aqui para segurar na tua mente. A primeira coisa que em meio de sofrimento você tem que fazer é assegurar sua mente, gente. Nossa, já você passou por um problema sério que você não conseguia resolver? Conseguiu dormir? Acordou bem? Passou o dia bem? Muitas vezes não. Você começa a pensar como vai resolver e não consegue, fica mais agoniado. Fica no estresse. Você entra em uma depressão e pensa que tudo é ruim, não está certo. Estou certo ou sou somente eu que estou vivendo uma coisa parecida? Todos nós enfrentamos isso. Mas uma coisa que nós temos que aprender é a assegurar a nossa maneira de pensar. E vou te falar por quê. Tem uma expressão assim: sembra ou semeia um pensamento,
você vai colher uma ação. Semeia ou sembra uma ação, você vai colher um hábito. Semeia ou sembra um hábito, você vai colher um destino, um caráter. Semeia um caráter, sembra um caráter e você vai semear um destino. Está vendo como vai todo, né? A gente faz, vive, reage da forma que a gente pensa. Em meio do sofrimento, do dolor, você vai agir da maneira certa que você pensa. Um exemplo. Se você pensa que por fato de ter fome, você pode roubar, o que vai acontecer quando você sentir fome? Você rouba. Mas se a sua convicção é que o roubo não agrada a Deus, e você passa por um sofrimento, o que você vai fazer para comer? Você não vai roubar. Se não tem como trabalhar, você pede. É melhor pedir que roubar. Mas quando você tem condições para trabalhar, você trabalha. Está entendendo o que estou dizendo? Então, o sofrimento simplesmente vai trazer à tona aquilo que está no coração. E aquilo que está no coração é o fato como o homem pensa. É o fato como o homem tem convicções na vida. Todo ser humano, homem e mulher, age da forma que ele pensa e crê. Por isso que ele está apontando aqui, dizendo, gente, nós temos que assegurar o nosso entendimento e viver daquela vida que agrada a Deus. Por isso que o sofrimento faz parte, gente. É parte do plano de Deus, porque ele vai nos aperfeiçoar. E duas coisas vão acontecer. Você vai conhecer o obscuro e absurdo e pecaminoso do seu coração. Mas vai conhecer a bondade, santidade, justiça, o amor de um Deus maravilhoso que está presente na sua vida em meio do sofrimento. O sofrimento não é uma coisa ruim para a vida do cristão. Por isso ele fala, alegrai-vos, alegrai-vos. E nesse contexto que estamos falando, entramos no capítulo 2. Gente, eu tenho que chegar aqui, a essa passagem que é clave. Essa passagem é clave, porque vai colocar a Jesus no centro. É o clímax da carta. Mas eu estou fazendo todo este contexto para nos entender a preciosura que nós vamos enxergar aqui enquanto a Jesus. Olha, no capítulo 2, aí o apóstolo Pedro começa a nos falar e diz, gente, agora vocês se tornaram duas coisas interessantes. Agora vocês são templos, são pedras vivas, templo de Deus. E além disso que são templos, vocês se tornaram uma nação santa, um povo elegido por Deus, para que anunciarem as virtudes, as bondades, a luz de Cristo Jesus, que chamou das trevas a uma luz admirável. Está certo? Então, nós temos propósito. Agora nós temos que nos enxergar como pessoas que pertencem a um mesmo povo. Entendeu? Um mesmo povo, uma nação. E somos pedras vivas. Somos filhos de Deus. Como família cristã. Esse contexto nos mostra a importância de que, como comunidade de fé, nós enfrentemos junto toda e qualquer circunstância difícil de perseguição, de sofrimento, em cada espaço, em cada história, a igreja tem que permanecer unida. Está entendendo? Nós precisamos compreender que para enfrentar o sofrimento, nós necessitamos os uns aos outros. É mais fácil enfrentar as dificuldades, o sofrimento, a perseguição que virão e que estamos vivendo quando o povo do Senhor permanece junto como uma nação. Está entendendo? Agora, esse contexto de nação, você tem que pensar pelo menos em 5 coisas que constituem uma nação, gente. Primeiro, toda nação tem um governante, certo? Esse governante quem é? É Jesus. Ele é o rei. Ele é nosso rei. Mesmo que a gente vive dentro de um governo que não presta para nada, como da Venezuela, certo? Mas presta para nada, como da Venezuela, certo? Mas não por cima desse reino,
está o outro. E esse outro é onde eu sou cidadão dos céus. Eu pertenço a essa nação. Eu tenho um rei e esse rei governa por em cima de aqueles que estão embaixo. Amém? Ele coloca e quita o rei. Quando eu entendo isso, a minha dor, o meu sofrimento se faz mais fácil de levar. Está entendendo? Porque se eu fico vendo esse camarada somente, eu confesso, eu já tive vontade de fazer coisa ruim com aquele camarada. Sabe? De verdade. E para que você fique sabendo por que eu vou falar assim, meu irmão está preso. Hoje, tenho 46 dias que eu não sei de meu irmão. Ele foi pego, voltando a casa, uma manifestação que estava ali, foi pego e foi levado, não tem direito a advogados, não tem direito a nada. Ninguém pode ver esse expediente. Eu tenho uma mãe sofrendo em casa. Eu tenho uma esposa sofrendo em casa. A esposa dele está sofrendo lá. Minha família sofre com ele. Eu sofro porque não sei dele. Mas na esperança que eu tenho, é que meu Deus governa por em cima dele. Está entendendo? Isso faz mais fácil minha luta. Confesso, não é fácil. Mas me encoraja a segurar minha mente. Porque muitos pensamentos estão vindo. Às vezes, quando a gente olha a notícia, simplesmente tem desesperança. Mas quando olho para Deus, olho para as Escrituras, me conforta. Então, vem a esperança na minha vida. E eu posso falar assim, tudo bem, ainda que eu não tenha resposta, notícias novas do meu irmão, está tudo legal, porque ele ainda está vivo. Mas em um contexto desse, chegar uma notícia, a gente pensa, ou está morto, ou foi liberado. Uma das coisas, está entendendo o conflito? Então, como é que nós vamos entender que para enfrentar essa situação que nós estamos vivendo, precisamos de viver como um corpo, como uma nação, como um povo que tem um rei. Segundo lugar, toda nação tem uma terra, certo? Tem um lugar. Onde está nosso lugar? Onde está nossa morada? Nos céus. Gente, você mora no Brasil, eu moro na Venezuela. Mas temos em comum uma coisa. Nossa cidadania, nossa terra, nosso país está lá, com nosso governador. Amém? Todo povo tem uma lei. Brasil tem sua lei, Venezuela tem sua lei, mas os céus têm uma lei para todos nós. Amém? Temos que entender que temos um exército como nação, mas os céus têm exércitos, e nós também somos parte desse exército de Deus. Todo país, irmão, precisa entender essas coisas para se manter unido. Quando uma nação tem identidade, ele consegue enfrentar todo e qualquer obstáculo. Ele consegue vencer a tirania quando tem identidade. E nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós temos uma nação e nós conseguimos vencer ao inimigo e conseguimos vencer a morte e conseguimos vencer todo o pecado em nossa vida, porque nossa vida está centrada, afirmada, arraigada em Cristo Jesus, que venceu a morte. Amém? Ele é o rei. Por isso que quando você leia uma poesia, tem que ler aquela poesia sabendo que está mexendo com seu coração mais que com seu entendimento. Porque o propósito dele é trazer paz, calma, alegria, trazer conforto em meio de grandes sofrimentos e provações. Por isso foi escrito intencionalmente, dessa forma, começando a carta de Pedro. Irmãos, chegamos no capítulo 2 e vamos ler aqui algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa que eu estou tentando de ressaltar para você, a identidade do chamado do crente. Sobre isso falei. Ele começa lembrando nossa identidade em Cristo. Somos eleitos e somos uma nação, tá certo? Ficou claro? Como barro? Ficou claro? Beleza. Então, a resposta ao nosso sofrimento está ali, falando de que temos que ser santos em toda a vossa maneira de viver. Para nos atingir esse propósito, toda prova, todo sofrimento tem um objetivo. Qual é? Qual é o propósito? Crescimento. Mas como a gente cresce? Fazendo absoluta verdade e boa
agradável e perfeita vontade de Deus. Em cada circunstância de sofrimento, você tem que se perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer nessa hora? Não é uma pergunta fácil para eu responder, porque isso vai mexer no seu coração, porque você vai ter vontade de vingança, vai ter vontade de matar, vai ter vontade de roubar, vai ter vontade de bater, vai ter vontade de fugir. Tá certo? Vai ter vontade de abandonar seu país, seu lar, sua mulher ou seu esposo. Vai ter muitas vezes vontade de largar. Porque todo sofrimento sempre vai mexer no nosso coração, e a reação humana ao sofrimento é fugir dele ou simplesmente ceder àquela prisão para você se conformar à imagem não de Jesus, sino de aquele que governa o mundo. Por isso é importante que o objetivo nosso é ser santo em toda a vossa maneira de viver. E para ser santo, você tem que pensar qual é a vontade de Deus naquele momento de grande opressão, sofrimento, aquele momento difícil. E chegamos à cumbre. O que fez Jesus? Tá certo? Você pergunta assim: o que faria Jesus nessa hora? Tá? Alguém já fez alguma vez uma pergunta assim em um momento difícil? Mas uma boa pergunta. O que faria nosso Senhor Jesus nessa situação que estou vivendo? O que fez Jesus diante do sofrimento, gente? O que foi que ele fez? Cristo como modelo de sofrimento. 1 de Pedro 2, 11 ao 20. 1 de Pedro 2, 11 ao 20. Olha só. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra o alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, a governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é que a vontade, olha aqui, né? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livre, e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da concupiscência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados. Olha só. Uma chamada ali, interessante para os cristãos. Você foi chamado para o quê? Pode deixar essa pergunta aí, vamos continuar lindo. Para isso foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado, porque ereis
como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e o bispo de vossa alma. Cristo como modelo. Os cristãos devem viver entre os pagãos com integridade, aceitando o sofrimento como parte da sua fé. E Pedro sublima o papel de Cristo como modelo. Isso nos leva a esse versículo 21, e vemos aqui a ideia dessa passagem. Então Pedro nos leva a que os crentes vivamos com esperança e dignidade em meio do sofrimento, refletindo em nossa vida os sofrimentos de Cristo Jesus. Essa é nossa chamada. O objetivo dessa secção aqui é mostrar como Cristo Jesus é um modelo a seguir para nós, todos os crentes, e como isso vai impactar nossa vida diária. Nós temos um chamado a seguir o exemplo de Jesus, certo? Aí fala, Pedro estabelece que o sofrimento é parte da vida cristã e que os crentes estão chamados a seguir o exemplo de quem? De Cristo Jesus. Agora essa pergunta faz sentido. O que faria Jesus no meu lugar em um sofrimento como esse? Qual é o alvo em todo momento de sofrimento e provação? Fazer a vontade de Deus e nos tornar semelhante a quem? A Cristo Jesus. Como respondemos ao sofrimento e o que significa ser imitadores de Cristo em nossas circunstâncias? Irmão, como você está resolvendo aquela situação que você não gosta? Aquilo que está gerando um conflito, um sofrimento na sua vida. Como que você reage? Qual é a sua primeira resposta a um momento de sofrimento? Quando alguém faz alguma ferida, o que você faz? Atacar, atacar. Você dá a mesma resposta. Você reage imediatamente, reacciona. Você não acciona, senão que reacciona. Tem sentido essa expressão? Estou tratando aqui um portunhol. Exato. Você não age, você reage, tá certo? Então, nós temos que pensar que são oportunidades para exercer domínio próprio, para nos tornar como Jesus. Agora, temos essa parte, enquanto nosso Senhor Jesus, o que faria Jesus nesse momento que nós estamos vivendo? Como reagiu Jesus em momento de mais sofrimento? O que diz a Bíblia? Ele não ameaçou, certo? Ele tentou fugir? Não fugiu também não, ele enfrentou, tá certo? Ele obedeceu a Deus em meio desse sofrimento? Sim, porque o objetivo de Deus era que ele morresse por nós e levasse os nossos pecados. Você pensa que para Jesus foi fácil levar teu pecado e meu pecado? Pense por um momento, quando Jesus estava orando no jardim, ele que pediu para Deus: Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice. E fala que ele estava em agonia e tinha que gotas de sangue, gotas de sangue. O sofrimento era muito. Mas ele falou: faça a tua vontade e não a minha. Será que Jesus estava temendo ao chicote que ia dar? Estava temendo aos golpes que ele ia receber da gente, a rejeição da gente? Sabe por que não? Porque ele não abriu sua boca enquanto ele foi maltratado, enquanto ele foi golpeado, foi injuriado. Ele não abriu sua boca. Ele não diz nada. Ele não ameaçou. Então, esse não era o momento que ele mais temia. Porque o momento que ele mais temia, em meio do sofrimento, foi quando ele clamou, gritou a grande voz: Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Jesus nunca tinha se afastado do Pai, nem na eternidade passada, nem também será mais nunca mais separado da presença do seu Pai na eternidade futura. Mas nesse momento, Jesus sentiu a ausência absoluta do seu Pai.
O maior sofrimento que pode experimentar um homem na vida se chama morte segunda. Porque a morte segunda é a ausência absoluta da presença de Deus na vida daquele que foi criado por Deus. Para dar um exemplo para que você entenda obscuro e doloroso que tem que haver com a morte eterna, vou te falar de um exemplo. E nos presídios de máxima segurança, colocam aqueles caras que são muito violentos, que ninguém consegue dominá-los. Você dá pau neles, dá eletricidade, você apanha um monte de gente sobre ele e ele não conseguem quebrar a vontade daquele cara. Mas sabe como conseguem quebrá-lo? Como conseguem deixar ele mansinho, assim, quietinho? Coloca num quarto obscuro, aislado, ele não vê a luz, não vê ninguém, não ouve, ele não escuta ninguém. E ele passa a agir, perde noção do tempo e do espaço. E ele fica doidinho. 15, 20 dias, eles já falam para ele para sair de lá. Porque o homem não foi criado por Deus para ser isolado. Está entendendo? Imagina, hoje, aqueles que não conhecem a Deus, eles ainda desfrutam de Deus, a bondade de Deus. Deus faz sair seus olhos sobre bons e maus. Ele dá alimento ainda aos maus, parte da misericórdia de Deus. Mas se eles não se arrepender, um dia eles vão experimentar aquele que Jesus experimentou na cruz por nós. Gente, Jesus tirou de nossa vida o maior sofrimento que poderíamos experimentar na vida. E só deixou aqueles sofrimentos temporários que faz parte dentro do plano de Deus para nos tornar semelhante a Jesus, para que quando Ele se manifestar, nós também sejamos manifestados com Ele em glória. A vida cristã, em meio do sofrimento, tem propósito, gente. Mas nós temos que ver que somos chamados a seguir nas pisadas de Cristo Jesus e nos tornar em meio do sofrimento como Ele é, através de fazer a sua perfeita bondade, boa bondade, entendeu? E agradável bondade. É possível ter felicidade em meio do sofrimento? Para o cristão faz sentido. Para aquele que não conhece a Deus, é desespero, é desesperança, é condenação, é sofrimento que leva à morte. Mas para o cristão não. Para nós é um motivo de alegria e de gozo, porque nosso Deus está no comando. Nosso Deus venceu, deixou exemplo para nós seguir as suas pisadas. Amém? Vemos a iniquidade de Jesus, como Ele respondeu diante da justiça, e como Ele manteve a integridade e a verdade em meio do sofrimento. Agora, gente, como é que nós temos que reagir diante da verdade? Versículo 23, vai nos falar sobre isso. Fala assim: o qual quando jurava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro, para que, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pela sua ferida foste sarado. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora não são assim, certo? Agora nós somos um rebanho amado por Deus. E Jesus se tornou bispo de nossas almas. A obra de Jesus, Ele levou, versículo 24, Ele redimiu nossos pecados. O sacrifício da sua vida, com seu sofrimento, a gente ganhou a cura e a salvação de nossa alma, certo? Está vendo? Quando você tiver um problema com alguém, e essa pessoa peca contra você, tem que lembrar aquilo que Jesus fez por você. Ele sofreu, Ele aguentou, Ele pagou o preço para ver a você em outro estágio de crescimento. Entendeu? Em outro estágio de reconciliar a Deus. Então, nós vamos ter problema como corpo de Cristo. O sofrimento vai ser parte através de relacionamentos entre nós. Algum irmão, pelo seu pecado, vai ferir você. Agora, você se vai vingar? Você vai pagar mal por mal? Ou você vai amar? Vai sofrer a ferida? Vai amar, vai fazer o bem? E vai procurar que, na justiça,
ele foi injusto, ou ela foi injusta, ele falou mal de você, você não merecia, mas você, como vai agir? Vai falar o mesmo? Não, sabe que esse camarada é assim, assim, não é bem assim não, mas ele é assim, assim, entendeu? Uma forma de nossa justiça imunda que nós fazemos. Ele encomendou a sua causa a quem? A Deus. Ele encomendou sua causa a Deus. Ele não ameaçou, não se defendeu. Ele deixou aquele que julga justamente. Sabe uma coisa? Difícil para nós ficar calado quando outro fala mal de nós. Muito sofrimento. E quando uma irmã, um irmão da igreja fala mal de um pastor, sabe quem sofre muito? Além do pastor, mas a esposa do pastor sofre muito. E ela tem uma luta maior para perdoar. São suas próprias batalhas. Estou falando da minha experiência, vivi momentos difíceis também no ministério. Mas tivemos que perdoar, deixar em mãos de Deus algumas coisas, e Deus no tempo restaurou todo e trouxe à tona e à luz todo aquele que estava escondido. Não precisei justificar-me diante de ninguém. Tive rejeição de muita gente, mas Deus no tempo mostrou a verdade. Entendeu? É muito importante, gente, que nós sigamos o exemplo de Jesus. Precisamos ver o sofrimento como uma ferramenta nas mãos de um bom Deus que pretende nos levar à imagem de Cristo Jesus, para que quando Ele se manifestar, nós também possamos receber essa mesma recompensa e glória juntamente com nosso Senhor Jesus, porque um dia vamos também reinar com Cristo. Amém? Mas todo cidadão do reino deve viver conforme ou segundo os princípios do reino. Amém? Transformação com propósito em meio do sofrimento. Irmãos, quando nós pensamos de Jesus como o bispo das nossas almas, o que você pensa de um pastor? É mais fácil pensar em Jesus como pastor quando a gente tem um bom pastor, porque eles modelam para nós. Quem modela um pastor para a gente respeito a Cristo Jesus? Primeiramente, nós podemos confiar em Jesus como bispo de nossas almas, porque Ele é uma liderança firme. Ele é uma liderança que merece confiança. Ele é digno de confiar em Ele. Amém? Jesus é nosso pastor, nosso bispo. Ele tem autoridade e sabedoria para guiar nossas vidas. Os crentes são chamados a depender da sua direção, confiando que Ele nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, como fala o Salmo 23. Quando nós temos um bom pastor, que a gente sabe que esse pastor ama a nossa vida, ama a nossa família, é mais fácil segui-lo, tá certo? Sim ou não? A gente procura o conselho dele. E é um desafio para nós como pastores, dirigir a igreja do Senhor quando ela está sofrendo. E nossa responsabilidade tem um peso sobre nossas costas aqui, peso muito grande. Porque quem de vocês adoece e o pastor não fica preocupado? Quantos de vocês perdem um familiar que morre e o pastor não está dentro aí com você, a seu lado, consolando, dizendo: eu estou aqui? Quantos de vocês em decisões difíceis no lar, lares que precisam ser restaurados, mas tem um pastor presente que ajuda, dá direção sábia e acompanha? Nós precisamos ser pastores como Jesus é pastor, bispo de nossas almas. A igreja tem que aprender que relacionamento com pastor deve ser proposital, deve ser intencional. Você pode estar nessa igreja e fazer parte dessa igreja,
Pero não olhar para seu pastor como seu pastor. E vou te falar uma coisa. O pastor das almas não é simplesmente o pastor da igreja. O pastor da alma é aquele que cuida das ovelhas que Deus lhe deu. As ovelhas de um pastor são aqueles que ouvem a voz do pastor. Está entendendo o que estou dizendo? Está entendendo? Então tem dupla ação. Uma ação de um pastor que é próximo, que se aproxima, que cuida, que ama, que procura seu bem. Mas tem uma ação de parte da igreja em ser ovelhas, ser intencionadas, em estabelecer relacionamento com o pastor, procurar amizade, abrir as portas para a intimidade. Porque ninguém se impõe como pastor na vida dos outros. Como pastor já tive muitas ovelhas também. Hoje eu pastoreio pastores. Mas pastoreando ovelhas, eu vi várias coisas. Pessoas que ouviam a minha voz e outras que ouviam a voz de outro pastor. Mesmo estando conosco aqui na igreja. Mas Deus permitiu certas partes de sofrimento que nem outro pastor que estava fora conseguia ajudá-los e acompanhá-los. Finalmente, Deus abriu a porta através do sofrimento para eu acompanhá-los e ser agora o pastor deles. Mesmo que agora não estou pastoreando aquela igreja, eles continuam com um amor e me acompanhando também no ministério. Está entendendo? Porque a vida na comunidade de fé é desse jeito. Temos que crescer sendo semelhante a Cristo Jesus. Que não gosta de pastor? O que tem que fazer? Tem que falar. Quais são aquelas coisas que você está achando que não estão legal? E caminhar juntos. Ajudar-se mutuamente, porque pastor também é ovelha. Amém? Precisa de graça e misericórdia que Pedro desejou no início. Graça e paz também, né? Nós precisamos paz, necessitamos misericórdia, precisamos graça, misericórdia e paz. Nós temos que ver, confiar em Jesus como bispo de nossas almas. Ele é o líder. Ele dá cuidado e proteção. Compreender que ao volta de Jesus encontramos não apenas um guia, mas também um protetor que cuida de nossa alma. Isso nos dá segurança diante das dificuldades e desafios diários, sabendo que estamos em suas mãos. Mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte como Jesus enfrentou a morte, porque às vezes Jesus, no sofrimento, Deus no sofrimento de vocês não vai te impedir a morte. Pastor, querido, presta atenção aqui. Você está doente hoje? Você tem medo dessa doença? Jesus está no comando. Quero te falar, Ele é o bispo da tua alma. Ele sabe aquilo que é melhor. Ele tem poder absoluto para sarar e tem poder absoluto para levar-te a sua presença a um lugar melhor, onde já não há mais tristeza nem dor. Ele tem poder absoluto para duas coisas. Deus Pai não evitou a morte e o sofrimento de seus filhos. Mas a morte de Jesus gerou, nos planos de Deus, a maior vitória, a maior glória para seu filho. Tanto assim que agora Jesus tem um nome que é sobre todo nome. E em nome de Jesus se ajoelha toda pessoa na terra, tanto nos céus como na terra e debaixo da terra. Está entendendo? Nosso Deus usa o sofrimento para coisas melhores. Por isso que ele fala, tema aquele que pode jogar a alma ao inferno, e não aquele que simplesmente pode matar o corpo. Porque em meio de perseguição, de sofrimento, a morte é a coisa mais segura que a gente vai enfrentar. E o apóstolo Paulo escreveu, se prepara, porque está chegando tempos perigosos.
onde se vão levantar pessoas que não amam a Deus, que são amadores de si mesmos, que vão procurá-lo, persegui-lo e matá-lo. E vão acreditar que matando vocês, eles estão rendendo culto a Deus. Tá certo? Tem horas perigosas. Mas nós temos que entender que temos um pastor, que tem uma liderança sábia, amorosa. Temos um pastor que cuida da nossa alma. Temos um pastor que nos dá proteção no momento da prova. E temos que entender que com esse pastor vivo de nossas almas, temos uma comunicação e uma relação. O foco disso é fortalecer nossa relação pessoal com Jesus por meio da oração e da meditação na sua palavra. Ao vê-lo como nosso bispo, somos lembrados da importância de permanecer em comunicação constante com ele e ouvir a sua voz em nossas vidas. Temos que ouvir a voz de Deus. Nosso Deus nos dá meio para não falar. Deus fala através da Bíblia, excelentemente e sem erro. Deus fala através da oração. Deus fala através da sua igreja, os irmãos na fé. Deus fala através de circunstâncias. Deus fala através do seu Espírito Santo quando Ele nos guia. Nosso Deus nos fala em nossa vida de acordo com o que a gente também entende. Quando você fala com um menino, como que você fala com ele? Com palavras que sejam entendíveis para ele, certo? Mas no status de seu crescimento, no tamanho que já você tem em Cristo Jesus, se você é assim menino ainda, Deus vai falar com você desse jeito, nesse nível. Mas quando você crescer em comunhão com esse bispo da sua alma, você vai começar a conhecer mais a Deus, coisa mais profunda de Deus, através do sofrimento. Veja o sofrimento como uma bênção de parte de Deus para ter uma intimidade com Ele. Porque você sabe quando você ora mais? Sabe quando eu oro mais? Quando estou sofrendo. Sabe quando eu procuro o rosto de meu Deus? Quando eu tenho medo. Quando eu sinto que não posso resolver algumas coisas, eu vou lá e oro a Deus. E deixo em mão dele. E começo a abrir meus olhos. E posso ver a Deus atuando em redor meu. Não consigo resolver muitas coisas, sabe? Mas nessa oração, eu posso ir ao meu pastor Jesus, falar com ele e dizer: Pai, eu sinto medo. Pai, preciso disso. Pai, me ajuda. É difícil, dói muito. Me ajuda. Porque eu te preciso. Eu te preciso, Senhor, minha vida. Ter a Jesus como o bispo de nossa alma traz uma transformação contínua. Aceitar que Jesus volta implica um processo de transformação. À medida que seguimos sua liderança, somos chamados a deixar para trás nossas velhas maneiras de viver e de crescer espiritualmente, buscando imitar seu caráter e ensinos em nossas vidas diárias. Veja o sofrimento como um presente de Deus. Estranho, sim, mas sublime também. O sofrimento na vida do crente não é uma coisa ruim, porque garante que você vai experimentar a Deus em outra esfera. Você vai conhecê-lo, vai ter intimidade, você vai ficar mais perto de Deus. E nesse sofrimento que você está experimentando no seu lar, são aquelas aplicações que Pedro já faz no capítulo 4, 5 em adelante. Ele vem falar também de todo aspecto de servos com seus amos. Relacionamento que gera sofrimento. Um amo que é mau e oprime a um servo, a um trabalhador, ele não causa sofrimento. Como que você age no seu trabalho?
Se você está sendo maltratado injustamente, comende sua alma, faça o bem, trabalhe para caramba, faça as coisas certinhas, porque você não está servindo aquele empregador, senão a um Deus que está por cima dele, entendeu? No matrimônio, fala, maridos têm que amar as vossas mulheres, tem que respeitá-la, você tem que tratá-la ela como um copo frágil, tem que dar honra à sua mulher, porque só assim o mundo vai ver, e somos luz como uma nação santa, estamos anunciando através de nossos fatos, de nossa forma de viver, em aquele Deus que nos criamos, em aquele Deus que nos imitamos. Matrimônio gera sofrimento, mas o matrimônio é a oficina de Deus para transformar o nosso coração, para tornarmos semelhantes a Jesus, com uma liderança que ama, protege, cuida, dirige a sua família para o caminho do bem. Mulheres, também o tratamento no capítulo fala, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Que coisa mais difícil para uma mulher. Elas preferem dizer, mira, me manda outra coisa, mas esse negócio aí não dá certo. Elas preferem passar por todo o sofrimento que no mundo existe, mas está sujeita a esse cara. Vou te falar. É preciso enxergar o coração e entender a quem estamos obedecendo e naqueles mandamentos e a quem glorificamos. Logo fala dos pastores, fala em meio de perseguição, em meio de sofrimento, os pastores somos chamados a permanecer cuidando do rebanho do Senhor. E na Venezuela que eu moro, na Venezuela que eu vivo, os pastores são corajosos. Eles não têm abriu mão, eles não abriram a mão para sair do país e deixar a igreja sem liderança e sem cuidado. Mesmo que eles sofrem a escassez de alimento, mesmo que sofreram condições de saúde, mesmo que estejam enfrentando algumas dificuldades que não conseguem resolver por muito que trabalham, eles permanecem no campo, compromissados com Deus e cuidando de aquele rebanho que Deus deu para cuidar. Ore pelos pastores venezuelanos. Ore por eles, porque eles estão chamados a permanecerem a cuidar do rebanho do Senhor. Aqui você tem um pastor que cuida de vocês. Gente, o pastor tem que dar sua vida pelas ovelhas, mas as ovelhas têm que acompanhar, têm que cuidar, têm que orar, têm que sustentar, têm que seguir a liderança desse homem de Deus que Deus colocou na igreja. Porque só assim que a igreja consiga vencer todos os obstáculos e sofrimentos que vier na vida de nosso país e do mundo inteiro. Quando eu estive enfermo, vocês entraram para me ajudar, lembram? Muitos de vocês. Agradeço de todo o coração. Se não fosse por a igreja do Senhor, que permanece em unidade, que sabe sua identidade, que sabe que aquele sofrimento que nós passamos, era impossível a gente conseguir comprar medicinas dentro de aquele circunstância difícil de Covid. Um tratamento custava $1.500, aproximadamente uns R$8.000 naquela época, que eu não teria condições de me cuidar. Mas também na minha família. Todos vocês entraram e garantiram, pelo amor de Deus que Deus colocou em vocês, juntos vencemos aquele momento de sofrimento. Mas Deus também se praziou, se complazeu, ficou contente levando a minha sogra, mulher que eu amei, respeitei, foi minha parceira de ministério e que hoje tenho saudade dela. E o melhor presente que eu ganhei dela foi a minha mulher, minha esposa, que hoje me acompanha no ministério. Então, eu posso falar assim, gente, quando a igreja de Cristo Jesus está unida, siga a Jesus como o bispo de nossa alma, como bispo das nossas almas, a igreja consiga junta vencer toda a tentação e todo sofrimento. Que a graça de Cristo Jesus, o Espírito Santo e o poder que Ele dá para todos nós, e nosso Senhor Jesus, sua presença, e a graça de Deus Pai nos acompanhe para tornarmos
como Jesus em meio do sofrimento, para que quando Ele se manifeste, a nossa fé, que foi purificada nesse tempo, possamos receber a recompensa de parte de nosso Deus. Mas lembre sempre, Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos suas pisadas. Amada igreja, que Deus vos abençoe.